Olá, 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 olá! Como vai você? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, porque tudo depende do horário em que você está me assistindo, ok? Sou a BCI Luiz, criador do método de interpretação seletiva, e estamos aqui novamente fazendo uma jogada completa, né? Transmitindo, estudando, olhando, enfim, tudo para que você tenha um canal onde você tenha um comentário exibido, falado, mostrado das escrituras, para que você tenha um lugar onde você possa aprender a interpretar as escrituras, pois o método de interpretação seletiva é o melhor método do mundo para leigos, tá? Podem existir métodos muito bons para teólogos, pessoas que têm uma formação teológica, que têm condições de fazer análises muito mais profundas das escrituras, usando bíblias originais e tudo mais. Mas se você é, como eu, mais simples, gosta da simplicidade e acredita que a Bíblia é suficiente em si mesma, esse é o lugar, esse é o canal e eu sou o seu companheiro de jornada. Então vamos lá, sem muita enrolação, por que eu estou aqui hoje? Nós estamos ainda na cena 6 e fazendo algo muito especial, que é a análise até do quinto personagem, tá? Lembrando que o mais comum é que a gente estude apenas 6 personagens, 3 personagens, tá? Primeiro contracena com o segundo e o terceiro. Nesse caso em especial da cena 6 do livro de Atos, que vai do capítulo 3, 1 até o 4, 4, a gente tem 5 personagens. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o personagem Deus. Deixa eu tirar esse meu dicionário daqui, para eu poder aumentar um pouco a letra. Depois a gente pode até pensar em voltar ele aí, tá? Pronto, assim ficou bem maior. Então, o personagem Deus, ele aparece 17 vezes e eu já resolvi tudo aqui, tá? Só vou mostrar para vocês a verdade. Deus foi louvado no templo por aquele que recebeu o milagre. Está aqui, ó, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quando é que Deus aparece no texto? Só aqui, quando ele é louvado. Então a verdade é, Deus foi louvado no templo por aquele que recebeu o milagre. Essa parte final a gente coloca para não ficar totalmente sem sentido. Mas olha, Deus foi louvado no templo. Deus deve ser adorado na igreja. Então, pode ser uma verdade? Pode. Então, a gente fez uma verdade um pouco ampliada porque tem um contexto. Eu e você aprendemos que Deus deve ser adorado na igreja por aqueles que recebem seus milagres. Ou, principalmente, por aqueles que recebem seus milagres. Porque na verdade Deus deveria ser adorado por todos, né? É para isso que ele criou o homem, mas eu vou deixar do jeito que está. Depois, Deus estava sendo louvado por aquele que agora podia andar e todos viram isso. Então, eu e você aprendemos que Deus deve ser louvado por quem recebe o milagre para que sirva de testemunho aos homens. A essência está aqui, ó. Deus deve ser adorado para que sirva de testemunho. Terceira, Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de seus pais. Ele glorificou o seu servo Jesus, a quem eles traíram e negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Na verdade, vou apagar toda essa parte aqui, porque não tem a ver com o personagem, certo? Então, eu e você aprendemos que Deus é o Deus de nossos antepassados e de todos nós. E foi ele quem glorificou a Jesus como seu servo, o qual é traído e negado por todos os que o recusam ou descreem nele. Todos os que o recusam ou descreem. Isso aqui, o nele eu posso apagar. Então, a verdade, a lição para as nossas vidas é que quem nega ou descrê em Jesus hoje, o está traindo, assim como eles fizeram ali no passado, né? Próximo. Deus ressuscitou dentre os mortos o autor da vida, a quem eles mataram.
Eu e você aprendemos que Deus ressuscitou dentre os mortos o autor da vida, Cristo Jesus. Maravilha! Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deus cumpriu tudo aquilo que anunciou através dos profetas, através dos seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer. A ênfase aqui é em Deus cumprindo a sua palavra, né? Em Deus cumprindo aí aquilo que ele disse que faria. Deus podia enviar da sua presença tempos de refrigério, enviando a Cristo, o mesmo antes chamado Jesus. Verso 20. Eu e você aprendemos que Deus enviará um grande refrigério, que é a segunda vinda de Cristo, né? Enviando novamente a Jesus, aos arrependidos e convertidos. É isso que diz o verso 9. Eu posso deixar o verso 19 só para ali na explicação do texto, mas eu quis colocar aqui, porque só o verso 20, que é onde Deus aparece, eu vou até já corrigir isso. Eu vou deixar só o verso 20 e vou usar a explicação aqui eu vou deixar versos 19 e 20. E aqui eu só o 20, porque o Senhor mesmo aparece só no 20. Mas fica sem sentido você dizer, você aprendemos que Deus enviará um tempo de refrigério, enviando novamente a Cristo Jesus. Eu vou apagar essa parte que está do verso 19, vou deixar só o verso 20 mesmo. E aí, na explicação, eu uso. É porque é uma tentação você introduzir elementos. A grande tentação do intérprete é ele dizer o que ele quer dizer e não o que o texto está dizendo. Então, o que o texto está dizendo? Olha, a fim de que da presença do Senhor, Deus está aqui, venham tempos de refrigério e que envie ele, Deus, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, eu e você aprendemos que Deus enviará um grande refrigério, enviando novamente a Cristo Jesus. Certo? Então, é isso que o texto está dizendo. Quando é que ele vai enviar? Na segunda vinda, no final dos tempos, quando no abrir e fechar de olhos, a gente vai ver Cristo descendo nas nuvens, seus anjos já separando cabrito das ovelhas, enfim. É esse o tempo de refrigério, é esse o tempo da restauração de todas as coisas. Certo? E para quem ele vai enviar? É o verso 19. Para os arrependidos e convertidos. Verso 21. Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, que Jesus ficará no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Eu e você aprendemos que Deus nos fala através dos profetas da Bíblia. Vou apagar desde o começo. Que Jesus ficará no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. E então virá novamente. Maravilha. Versos 22. Deus era o Senhor que os suscitara dentre aquela irmandade de judeus, um profeta semelhante a Moisés, a quem todos deviam ouvir em tudo o que ele lhes dissesse. Eu e você aprendemos que Deus é o Senhor que nos deu um grande profeta, a quem devemos e podemos ouvir em tudo e com toda a segurança. Jesus. Verso 22. Deus estabeleceu uma aliança com os pais deles, então eles eram filhos desta aliança. Nela, Deus disse a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E você aprendemos que Deus estabeleceu uma aliança com nossos pais hebreus. Então nós estamos inseridos nela, somos frutos de uma promessa de bênção feita por Deus a Abraão. E ao mesmo tempo, nós também somos condicionados a abençoar, fazendo parte dessa aliança, né? Então, um ensino maravilhoso aqui. Deus ressuscitou o seu servo e o enviou primeiramente aos hebreus para lhes abençoar, no sentido de que cada um deles se apartasse das suas perversidades. Eu e você aprendemos que Deus ressuscitou o seu servo Jesus e o enviou a eles e a nós
para nos abençoar com a oportunidade de nos apartar da nossa maldade. Mesma coisa, 10 lições. Aqui estão as 10 lições já destacadas, com a essência da lição destacada, né, na conclusão, para que a gente chegue ao nosso tema. O que podemos saber sobre Deus que nos traz muita alegria, ou que nos traz grande alegria. Colocar grande combina mais, tá? Podia deixar do mesmo jeito. Que nos traz grande alegria. Primeiro, que ele deve ser adorado na igreja por aqueles que recebem seus milagres. Isso traz ou não traz alegria? Lógico que traz. Existe a possibilidade que eu receba um milagre de Deus e ao receber, o pagamento é a adoração. Eu não tenho que fazer nada, eu não posso fazer nada para ser abençoado. Uma vez que eu recebo as bênçãos de Deus, adorá-lo no templo, enaltecê-lo no templo, é o que eu devo fazer. Então vamos dar deixa eu reduzir de tamanho aqui, pessoal, para a gente já fazer aquela conclusão nossa aqui de 1 minuto. Vou reduzir bastante. Aqui. Um pouquinho a mais pode. Não. Um pouquinho a menos só. 104. Beleza. O que podemos saber sobre Deus que nos traz grande alegria? Deixa eu tomar uma água aqui. Que nos traz grande alegria. Vamos lá. Primeiro, que ele deve ser adorado na igreja por aqueles que recebem seus milagres. Deus não exige nada de nós, pessoal. Deus não quer nada em troca. Ele só quer ser adorado no local onde ele escolheu para ser adorado, na igreja. Sabe, você não pode pagar por um milagre, mas você pode retribuir adorando. Segundo, o que podemos saber sobre Deus que nos traz grande alegria? Que ele deve ser adorado por quem recebe o milagre para servir de testemunho. Que quem recebe os milagres de Deus deve servir de testemunho. Nós somos a vitrine de Deus nesse mundo. Nós somos o chamariz de Deus nesse mundo, através do que ele faz por nós. Terceiro, o que podemos saber sobre Deus que nos traz grande alegria? Que ele é o Deus de todos nós. O Deus de todos nós. Deixa eu corrigir aqui um pouquinho. Que ele é o Deus de todos nós. Deixa eu ver aqui na terceira. Deus é o Deus de nossos antepassados, de todos nós. Foi ele quem glorificou a Jesus, seu servo, o qual é traído e negado, foi traído e negado e ainda é. Tá. Então, que ele é o Deus de todos nós. Olha, ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. Nós temos um Deus. O que podemos... Perdi um pouco. O que podemos saber sobre Deus que nos traz grande alegria? Que ele ressuscitou dentre os mortos o autor da vida, Cristo Jesus. Deus ressuscitou o autor da vida espiritual, aquele que vai nos ressuscitar no último dia se morrermos, ou aquele que nos dá a vida em relação a Deus. Se eu sou amigo de Deus hoje, se eu posso estar aqui cultuando, adorando a Deus através da tua palavra, é porque o autor da vida implantou vida em mim. Jesus fez isso. O que podemos saber que nos traz grande alegria, que ele cumpriu tudo aquilo que anunciou através dos seus profetas sobre Jesus, sobre o Cristo. Isso me traz alegria, saber que Deus antecipou, Deus falou e tudo se cumpre. Isso é garantia de que é Deus. As coisas se cumprindo. O que mais podemos saber sobre Deus que nos traz grande alegria? Que ele nos fala através da Bíblia que Jesus está no céu e voltará para restaurar todas as coisas. As 6 primeiro, né? Que ele enviará um grande refrigério. Jesus voltará e isso vai consertar todas as coisas. É o que a 7 diz. Ele voltará para restaurar o paraíso de volta. Isso traz grandes alegrias para nós. 8º, o que nos traz alegria? Que o Senhor, que Ele é o Senhor, que nos deu aquele a quem devemos ouvir em tudo. Jesus. Isso traz alegria. Por quê? Porque nós temos a quem ouvir. Nós temos a quem
saber o que ele está dizendo para nós. Nós temos Jesus que nos ensina sobre tudo. E hoje, através do Espírito Santo. O que saber sobre Deus que nos traz grande alegria? Que ele estabeleceu uma aliança conosco. Nós estamos debaixo dessa aliança de bênção. Verso 25. E por último, a 10ª lição. Que saber sobre Deus que nos traz grande alegria? Que ele ressuscitou a Jesus para nos dar a oportunidade de ficar longe das nossas atrocidades, das nossas maldades e dos nossos pecados. Tá aí, pessoal. Cena 6, Atos 3, A44, 10 lições sobre Deus, o 5º personagem. Ficamos por aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Fique na paz de Cristo.